Olá, estamos aqui para dar continuidade do vídeo A Revolução Industrial, do livro A Revolução Industrial do professor Jobson. A gente finalizou a primeira parte desse vídeo falando da passagem da manufatura para a maquinofatura, do feito à mão para feito à máquina, e vimos que a Revolução Industrial ela é simultaneamente uma consolidação da ordem social e das relações capitalistas e, ao mesmo tempo, a revolução da técnica, da tecnologia, que adapta a produção que era feita com ferramentas simples, no resquício do feudalismo, e agora ela passa a adaptar essa produção à nova ordem que se consolida, que é a ordem capitalista. E eu pedi para que vocês analisassem como a Revolução Inglesa é propulsora do capitalismo e da Revolução Industrial. Agora a gente entra no item 6, passagem da dominação formal para a dominação real. Então vamos lá, o que é formal? A dominação formal é quanto à forma, imagina legalmente. Imagina a carteira de trabalho do trabalhador formalmente, contratualmente contratado como trabalhador assalariado na empresa. Não existia a carteira de trabalho da Inglaterra e talvez não exista numa boa parte do mundo até hoje. Eu estou falando assim, nominalmente já é um trabalhador assalariado lá na manufatura, tá? E ela vai passar para a dominação real, uma dominação efetiva, que acontece no dia a dia, acontece na prática. O que é essa dominação formal? Então, formalmente já é um trabalhador assalariado, ele recebe salário, ele vive disso, tá certo? E supostamente ele é subordinado, ele tem que obedecer ao capitalista. O problema é que essa dominação ela não é tão efetiva, principalmente nas condições da Inglaterra, lá as condições concretas, próximo à situação de pleno emprego. Então tinha muito emprego e o quadro de empregados e trabalhadores disponíveis já não era tão grande, ok? E toda vez que o capitalista desejava aumentar a produção, ele tinha que aumentar na mesma proporção a quantidade de trabalhadores. Olha só, se eu aumento a produção, lembra, manufatura feito à mão. Toda vez que eu aumento a produção, eu aumento a quantidade de trabalhadores. Então, o capitalista fica à mercê da vontade dos trabalhadores. E se eu aumento a demanda constante por trabalhadores, isso vai fazer com que os salários aumentem. Depois a gente volta nesse item como a contradição da manufatura, tá? Então, esta passagem exige, tá, que o trabalhador domine a produção. Por que ele domina a produção? Para eu substituir um trabalhador por outro, eu teria que ter um outro trabalhador qualificado. Guarda essa palavra, qualificado. Ele tem que ter uma habilidade muito grande. E alguém numa produção artesanal, que era a tecnologia disponível na época, para que alguém tenha uma habilidade, ele precisa de 5, 6, 7 anos de trabalho e de atividade. Então, eu não substituo facilmente um trabalhador qualificado. 2, a produção depende da força do trabalhador, ou seja, ele fisicamente, ele consegue puxar um determinado tear, ele consegue rodar uma quantidade de fio, ele consegue carregar uma quantidade de peso. Ou seja, tudo isso depende da força do trabalhador. E terceiro, depende da motivação. E como eles tinham um padrão de vida muito baixo, se ele atingia esse padrão de vida, o salário, ele diminuía o ritmo e a quantidade de produção. Ou seja, embora formalmente subordinado ao capitalista, o trabalhador podia ser insubordinado no mundo real porque o capitalista não conseguia substituí-lo facilmente, tá? Qualquer substituição implicaria numa queda da produção efetiva. Então, o capitalista queria fazer a dominação real, tá? O que é a dominação real? Ele precisa aumentar a produção,
ok? Subordinando o trabalhador assalariado. Ele quer aumentar a produção sem aumentar custo. Ele quer aumentar a produção sem necessariamente ter que aumentar aumentar a contratação de trabalhadores. O que nós temos então? Nós temos a explicitação da contradição da manufatura, que é o item 7, contradição da manufatura. E como se dá esta superação da contradição da manufatura, né? Ela se dá através da passagem da dominação real para a dominação, repetido, ela se dá na passagem da dominação real para a dominação, mais uma vez, ela se dá pela passagem da dominação formal para a dominação real, ela se dá pela passagem da manufatura para a maquinofatura. E qual é a contradição? A contradição é: o capitalista quer aumentar a produção. Qual o objetivo do capitalismo? É gerar lucro. Então, o capitalista quer aumentar a produção para obter mais lucro. Só que nas condições objetivas da Inglaterra de quase pleno emprego, ao aumentar a produção para obter lucro, ele tem que contratar uma grande quantidade de trabalhadores. Ao contratar trabalhadores, e esses trabalhadores sendo escassos, ele tem que tirar esses trabalhadores de outras atividades, de outro emprego. Então, ele só vai se houver um aumento de salário. Ou seja, então eu aumento a produção para aumentar o lucro. Só que, ao fazer isso, esse aumento da produção, eu tenho que aumentar os salários. E ao aumentar os salários, o resultado pode ser uma queda de lucros. Aí é a contradição. Alcançar um objetivo, um resultado oposto ao objetivo pretendido. Eu visava obter lucro e não obtive o lucro. Então, nós temos uma contradição. Como que ela vai ser superada? Ela vai ser superada pela passagem da manufatura para a maquinofatura, pela Revolução Industrial. Ela vai passar da dominação formal para a dominação real. Este é o propósito deste capítulo, tá? E como se dá essa superação? Esse é o item 8, as condições de superação, as condições da superação. Tem um capítulo lá no professor Jobson. Essa transformação é radical. Olha só, hoje é muito fácil fazer isso. Você tem uma pequena produção artesanal, você começa no fundo da sua casa, produzindo bolo, produzindo artesanato, produzindo qualquer coisa. Na medida em que a produção cresce, se expande, as oportunidades crescem, você vai transformar isso numa fábrica, tá? Mas este caminho existe, é conhecido. Na época ele não existia, ou seja, então, para que houvesse esta passagem, a invenção da indústria, a invenção dessa prática capitalista, foi necessário que houvesse uma situação especial, uma situação tão especial que simples aperfeiçoamento, simples modernização dos modelos, das ferramentas, das práticas até então existentes fossem insuficientes para atender a demanda. O exemplo que o Hobsbawm usa é a revolução na indústria têxtil. Ele vai dizer que a Inglaterra dominava o mercado mundial, ele dominava esse mercado mundial, esse mercado era grande, era enorme. E não só era enorme, não só era grande, tá? Mas ele foi dominado por um país durante muito tempo, que foi a Inglaterra. Terceira condição, é que além de grande, dominado por alguém durante muito tempo, ele estivesse, melhor dizendo, em expansão. Ou seja, ele pressionava, a demanda pressionava a oferta. E essa pressão
facilitou a adoção da maquinofatura em lugar da manufatura. Isso só foi possível com a passagem da dominação formal para a dominação real. E como é que isso foi feito? Isso foi feito através do capitalismo, E os trabalhadores, como ficaram nessa situação, tá? No curto prazo, a situação dos trabalhadores ela foi bastante precarizada, tá? Ela foi bastante precarizada. Como assim precarizada? Os trabalhadores ficaram, no nome do capítulo, Os Trabalhadores Pobres. Aqui eu estou falando do capítulo que vocês devem ler do Hobsbawm e estou misturando isso com o livro do professor Jobson, tá? A vida dos trabalhadores era ruim, e olha só, e ao contrário do que a gente imagina hoje, se a gente perguntar para vocês, a vida suas é melhor do que a do seu pai, do seu avô? Eu estou perguntando exclusivamente em termos materiais, tá? E o seu filho e neto vai ser melhor, tá? Normalmente nós temos uma ideia de progresso, tá? Ou seja, se você perguntar para o seu pai, seu avô, seu bisavô, e ele for de Montes Claros ou outra cidade, ele vai ver que as ruas eram de terra, tinha cavalo na cidade, ou seja, materialmente a vida era muito menos rica. E se ele pegar a expectativa dos seus filhos e netos, também é que vai melhorando. Se ele se repetir o padrão dos últimos 100, 200 anos, cada nova geração tem um acúmulo material maior do que a geração anterior. Então, se imagina um gráfico, tá? Você tem uma curva ascendente, você tem a ideia de progresso. Na época pré-revolução industrial, na época feudal e na época antiga, imagina um gráfico novamente, tá? Você tinha uma ideia de linearidade. Se você olhasse no curto prazo, tinha grandes transformações, pestes, praga, guerra ou períodos de bonança. Você oscilava. Mas se você olhasse no longo prazo, o seu bisavô tinha uma produção na choupana de animais, de comida, muito parecida com a sua, que você projetava com a ideia de constante para o seu neto. Ou seja, você tinha um mundo onde você tinha uma ideia linear. Então, você tinha uma ideia linear e o mundo capitalista tinha a ideia de progresso. E os trabalhadores na época da Revolução Industrial? Na época dos trabalhadores da Revolução Industrial, ele tinha uma ideia de decadência mesmo. Ele via que a vida dele no campo tinha um determinado padrão e ele perdeu lá com cercamentos, perdeu a terra, com as pequenas fábricas, manufaturas estão sendo destruídas e eles vão procurar emprego na cidade, a cidade é poluída, a cidade não tem esgoto, paga-se mal, a vida dele ele enxerga como uma decadência, ele vê uma decadência, né? Embora isso não seja plenamente verdade, a gente vê isso no próximo tópico, no longo prazo, mas ele estava vivendo uma vida degradante, né? Então, qual as opções desse trabalhador? Era deixar-se dominar. O que é deixar-se dominar? Ele simplesmente vive uma vida muito pobre, uma vida miserável, uma vida socialmente, não só economicamente, mas uma vida socialmente desregrada. Aquelas pessoas vieram de várias partes, ele está numa cidade onde ele não tem um contexto social definido, tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai encher a cara, ele vai beber, tá? O consumo de gin, que era a droga da época, muito mais forte do que o gin de hoje, que está na moda. Esse gin as pessoas embebedavam. Para quê? Para poder esquecer aquela vida difícil. Da mesma forma, a gente tem uma ascensão da religião. As pessoas precisam de ter um mínimo de equilíbrio emocional, ter um mínimo de perspectiva de futuro para poder aguentar
as atividades do dia a dia. Então, como ele estava com o corpo, o trabalho comprometido, a sua vida comprometida, ele procura refúgio, um equilíbrio emocional e espiritual na igreja. Então, as igrejas lotam. É deixar-se dominar. Eu vou aceitar a situação, ou através da bebida, ou através da religião, porque ele não acreditava que aquela situação pudesse mudar. Essa é a primeira opção. A outra opção era lutar para se tornar capitalista. Eu vou tentar trabalhar mais duro, eu vou tentar economizar, eu vou tentar poupar e vou lutar para ser capitalista. A gente viu que o sistema não tem essa lógica de todos virarem capitalistas, mas alguns vão progredir, se não virar capitalistas, que é uma exceção, mas vão melhorar de vida, vão se transformar em chefes, gerentes, né? Vão ocupar os estágios intermediários. E alguns, por mais que lutem, continuam lá na sua situação. Tá? E o terceiro é revoltar-se. Né? Revoltar-se. Esse revoltar-se a gente tem que descer alguns detalhes. A gente começa lá numa primeira fase de uma revolta pura e simples, né? Que já tinha uma tradução no campo. Na França, por exemplo, tinha as jacqueries, né? Que eram os motins da fome, tá? Então, na Inglaterra, você vai ter motins também, motins lá no campo. As pessoas vão começar a saquear, atacar, tá? Então, esse é um primeiro movimento, uma revolta simples. Depois essa revolta vai ganhar um objeto de oposição, de foco, que vão ser as máquinas. O movimento ludita é um movimento onde as pessoas procuram destruir a máquina, procura destruir o tear mecânico, as rodas de fiar, achando que a máquina é o seu inimigo. Ele achava que a condição social sua degradava por conta da máquina, e ele vai lutar contra essa máquina. O problema é que cada vez que ele destruía uma máquina, vinha uma máquina mais moderna. Cada vez que uma determinada região não se recusava por destruição ou pela própria decisão dos empresários de não modernizar, ela simplesmente não destruía as máquinas, mas não as utilizavam. E aí as indústrias, as regiões mais modernas acabavam dominando o mercado daquelas regiões que ficavam tecnologicamente defasadas, tá? O livro do Ricardo se pergunta, a tecnologia desemprega? A resposta lá no século XIX é sim, a tecnologia desemprega, mas ela desemprega muito mais onde não é usada, porque onde ela não é usada, aquele capitalista perde o mercado. Isso não está nesse livro aqui do Jobson, não, tá? Mas isso está em Ricardo. Vocês têm uma disciplina de economia política e história do pensamento econômico, introdução, onde vocês leem Ricardo, tá? Isso está lá em Ricardo. Então, os trabalhadores pobres tinham 3 opções: deixar-se dominar, lutar para se tornarem capitalistas ou se revoltarem. Esta revolta, continuando a explicação, ela passa de uma revolta pura e simples de queimar, de saquear, ao movimento ludita, que é o movimento de destruir máquinas, e passa para a organização dos trabalhadores. Eles começam a se organizar para poder reivindicar o direito à reunião, o direito à greve, o direito a trabalhar, e eles vão partindo de uma organização local para geral e até chegar na escala política, que surge um movimento cartista. Ou seja, ele percebe que a luta é contra o patrão imediatamente para reivindicar, mas eles percebem que uma boa parte dessas lutas se dá no Estado, da legislação. E ele, trabalhador, não podia votar nem ser votado. Então ele vai tentar lutar para votar, depois lutar para ser votado. Isso é um movimento cartista que vai dar origem depois ao Partido Trabalhista Inglês, que é o Liberal Party atualmente, ou New Liberal Party atualmente existente. E no longo prazo, né, nós vimos os trabalhadores pobres, tá?
No longo prazo, nós vamos ter um aumento da produção e um aumento da produtividade. Isso se dá como? As relações capitalistas vão estimular a acumulação de capital e a inovação. E essa acumulação de capital, essa transformação do mundo vai se dar através do aumento da produção e produtividade. O mundo vai ficar mais rico, inclusive os trabalhadores vão viver melhor. Tá? Então, no curto prazo você tem um problema, no longo prazo você tem um aumento de produção e produtividade que fica com o capitalista, mas também fica com os trabalhadores. Eu pedi para vocês assistirem o filme A Revolução Industrial, e vocês viram lá que a revolução social não acontece na Inglaterra. Lá o vídeo enfatiza que a revolução industrial, ela evita que a revolução social, como na Inglaterra, como na França, aconteça. Por quê? Como é que foi possível conciliar os interesses do capitalista e do trabalhador? A mágica se deu através do aumento da produção e produtividade. A produtividade cresceu tanto com a Revolução Industrial que foi possível, então, aumentar o lucro do capitalista, mas também aumentar os salários dos trabalhadores, aumentou a riqueza da sociedade como um todo. Este é o legado da Revolução Industrial. Ela consolida o sistema capitalista, ela transforma o modo de produção e ela aumenta a produção e produtividade da economia como um todo. E daí, da Inglaterra, ela se transborda e transforma o mundo. E aí a gente vai ver nas próximas unidades, não só essa primeira Revolução Industrial, mas a gente vai ver que depois dessa primeira Revolução Industrial, nós passamos para a segunda, terceira, e aí alguns autores já estão falando que a gente está na quarta Revolução Industrial. Então é isso que a gente tinha para hoje, tá? Aguardo vocês lá na aula presencial, lá no Zoom, e nos encontramos no próximo vídeo e nos encontramos na aula. Até mais!